É necessário entendermos que somos enviados pelo Senhor para que a glória dele resplandeça através de nós. Esse é o estudo de número 823 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Quando recebemos a glória que é de Cristo para nós, não estamos agradando a Deus, pois Ele não divide a glória dele com ninguém. Vamos ao nosso tema: menos é mais. Que ele cresça e eu diminua. Nosso texto base está no livro de João, capítulo 3, verso 30, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Necessário significa essencial, obrigatório, imprescindível, preciso, urgente. João Batista, ele era um homem simples, ele tinha um chamado muito especial, um chamado único. Lucas capítulo 1, verso 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. Olha o chamado de João Batista, um chamado único, um chamado especial. E as profecias no Antigo Testamento falavam sobre João Batista. Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo, e ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos. Olha o que Deus disse de João Batista: eu enviarei o meu mensageiro. Que tremendo, um homem reconhecido por Deus, e ele era um homem humilde. João no capítulo 1, o verso 26 e o verso 27 diz: João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. João Batista, ele estava anunciando que Jesus, o Cristo, o Messias esperado por Israel, já estava no meio deles, e ele mostra a humildade, que ele não era digno de desatar as correias da sandália dele. E João Batista, ele também reconheceu quem ele era e qual era a missão dele. João capítulo 1, verso 7, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João Batista, ele sabia que ele era para testemunhar do Messias, para que testificasse da luz, e a luz é Jesus. E os judeus, eles mandaram sacerdotes, foram fariseus, levitas, perguntarem para João Batista quem ele era, e João Batista respondeu. Vamos ver? João capítulo 1, o verso 20, o verso 21 e o verso 23. E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
João Batista respondeu que não era o Cristo, que ele não era o Messias. João Batista, na humildade, sabendo quem ele era, sabendo qual era a missão dele, ele não falou com tristeza, nem com inveja, e muito menos disputando a autoridade, ou a atenção, ou o poder com Jesus. João Batista, ele testificava de Jesus. João, no capítulo 1, o verso 29 e o verso 30 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Que tremenda fala de João Batista. Ele falou, ele testificou que após dele viria um homem que era antes dele, porque foi primeiro do que ele. O nosso Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de eternamente. João Batista não fazia discípulo para si próprio. João capítulo 1, verso 35 ao verso 37, no dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. João não queria aparecer, João queria testificar de Jesus. João, ele sabia da missão dele, ele era para testemunhar da luz. E é lindo a gente entender na humildade de João. João não queria a glória do Filho de Deus. João, ele sabia que ele era o precursor de Jesus, e foi o próprio João Batista que batizou a Jesus. Mateus capítulo 3, o verso 13 ao verso 17, que diz: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Olha o que João fez. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado. No batismo de Jesus, nós podemos ver a manifestação da Trindade, das três pessoas da Trindade. Jesus sendo batizado, Jesus saindo da água, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e o Deus Pai falando sobre Jesus. Ele estava lá no céu, a voz vinha do céu. No nosso contexto, no nosso texto base, Jesus estava juntamente com os discípulos lá na Judeia, onde batizava. João capítulo 3, verso 22. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a Judeia da Galileia. Ali permaneceu com eles e batizava. João, ele estava com os discípulos dele e ele batizava também, mas ele estava lá em Enom. João capítulo 3, verso 23. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. E os discípulos de João demonstrou certos ciúmes. Eles foram até João Batista e disseram que Jesus estava atraindo as pessoas para serem batizadas por ele. Olha João 3, verso 26, que diz: e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Rabi significa mestre, e João Batista deu uma resposta muito linda, uma resposta nobre.
uma resposta verdadeira, porque João Batista sabia quem ele era e ele sabia quem Jesus era. João capítulo 3, o verso 27 e o verso 28, que diz: ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João Batista reconhecia o chamado dele, reconhecia quem era Jesus, e ele reconhecia que quem deveria receber a glória, a honra, era Jesus e não ele. E João, ele falava da necessidade da glória de Cristo ser manifestada entre os homens, como mostra o nosso texto base, João capítulo 3, verso 30, vamos rever: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista não queria a glória de Jesus, a honra de Jesus para ele não, diferente de muitas pessoas hoje em dia, porque era motivo de grande alegria para João poder ser a voz que clamava no deserto, pois antes do nascimento de João Batista, Deus não falou com a humanidade durante 400 anos, que é o tempo neotestamentário na Bíblia, que é entre Malaquias e Mateus. E a gente vê que Jesus, ele veio ao mundo para ser a luz, para desfazer as obras das trevas. João capítulo 9, o verso 4 e o verso 5, que diz: eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O próprio Jesus falando: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. E Jesus, ele testificava a função dele aqui na terra, e Jesus ficaria pouco tempo, era um tempo pequeno que Jesus estaria aqui na terra. João capítulo 12, verso 35, então Jesus lhes explicou: ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós, caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. E nós vemos Jesus falando, é por um pouco de tempo. Jesus ficou com os discípulos dele durante 3 anos, mas durante o tempo que Jesus ficou aqui na terra, Jesus fazia grandes milagres, Jesus era honrado pelos discípulos, e João Batista, ele dava toda a glória, toda a honra a Jesus. E João, ele demonstrou a alegria dele, ele reconheceu a superioridade de Cristo. João no capítulo 3, o verso 29 ao verso 31, que diz: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Olha João Batista falando da alegria dele, uma alegria, uma satisfação que já tinha se cumprido nele. Ainda fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João estava apontando para Cristo, para o Messias, para o Filho do Deus Altíssimo. João estava falando da satisfação dele de ter sido escolhido como precursor de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. João, ele foi um homem respeitado. João foi um homem que teve Jesus testemunhando sobre ele.
Lucas capítulo 16, verso 16, que diz: a lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Jesus reconheceu João como o último profeta com uma missão especial de proclamar o Messias, de falar do reino dos céus. João Batista era o último profeta da antiga aliança e Jesus testemunhou sobre a importância do ministério de João Batista. Mateus capítulo 11, do verso 9 ao verso 11 diz: mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Olha o que Jesus está falando de João Batista, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E Jesus aqui, ele está falando sobre o cumprimento da profecia de Isaías. Jesus está falando que menos é mais, porque João Batista, ele sabia que ele precisava diminuir, porque o Senhor precisava aparecer, a glória do Senhor precisava ser manifestada. E João, ele foi um homem reconhecido até por Herodes. Mateus capítulo 14, verso 1 e verso 2. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus e disse aos seus servos: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam poderes para fazer milagres. João Batista já tinha sido morto por ordem de Herodes, a pedido da filha de Herodias, por ter dançado para ele. Mas de acordo com Marcos, não foi somente Herodes que fez o comentário de Jesus ser João Batista ressuscitado. Marcos capítulo 6, verso 14, que diz: e essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pela qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Os homens, eles faziam a comparação para saber, para tentar entender quem era Jesus, e eles comparavam com João Batista, porque João Batista, ele foi o enviado de Deus para ser o precursor de Jesus. Enquanto os homens faziam a comparação, a glória de Cristo estava se manifestando entre os homens. Cristo estava mostrando que ele veio como o Messias. Os homens fazem comparação, mas quem vive para Cristo deve fazer tudo para a glória do nome do Senhor, para que o Senhor seja engrandecido e não o homem. Lembra de João Batista? João Batista falou que importava que ele diminuísse para que a glória do Senhor, para que o nome do Senhor crescesse. É o menos que é mais. E quando Jesus, ele fala de João Batista, o que ele disse? E Jesus disse: em verdade eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. E João Batista, ele disse assim: eu preciso diminuir para que o mestre cresça, para que a glória dele seja manifestada entre os homens. Louvado seja Deus. O ministério de Jesus, o nome de Jesus se tornou célebre, cresceu e foi comparado por muitos homens, mas em momento algum João Batista quis a glória para ele, mas ele deu glórias ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia que ele não poderia querer a glória para ele, porque a glória é do único
único, do suficiente Salvador, do Filho do Deus Altíssimo, o único que tem poder de perdoar pecados. E o ministério de João Batista teve como centro pregar sobre Jesus Cristo, que nós possamos, assim como João Batista, como Apolo, como Paulo, reconhecer que somos servos do Senhor, somos embaixadores de Cristo. Nós temos uma missão, a missão de testemunharmos de Jesus, de falarmos do Evangelho, de proclamarmos as boas novas da salvação, mas a glória pertence somente ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, verso 5, para nós concluirmos quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo. Olha como Paulo responde: servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Portanto, importa, é imprescindível, é obrigatório que Cristo cresça em nós, para que as pessoas vejam em nós a glória de Cristo, aonde o menos se torna mais, aonde o nome do Senhor é glorificado, e muitas pessoas podem ver através da sua vida, através da minha vida, que Cristo realmente é o Filho de Deus. Ele ressuscitou, ascendeu ao céu e vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante, faça os comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para se inscrever. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.